Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando os professores William Klein e Lícia Pinheiro. William Klein é empresário, licenciado em Física, professor voluntário do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e de Conscienciologia, desde o ano de 2001. Lícia Pinheiro é psicóloga, voluntária desde 1992 e autora do curso Decisões Críticas. Sejam bem-vindos ao 40 Minutos. Obrigado, Heitor. Obrigado. Vocês poderiam começar explicando o que é esse congresso que vai ter agora, o primeiro Congresso Internacional de Parapedagogia? Sim. Esse congresso, na verdade, ele já é a terceira edição de um outro evento, que se chama Jornada de Educação Conscienciológica. Sim. Então, nós já tivemos três jornadas. Uma delas foi no Rio de Janeiro, que foi a primeira. A outra foi em Brasília. E a terceira foi em Curitiba. Agora, a quarta jornada, a gente percebeu que ela já ampliou. Nós criamos uma maturidade maior em relação ao tema de pesquisa. E também, até pela presença, nós estamos aqui fazendo isso em Foz do Iguaçu, a questão da tríplice fronteira, tudo isso deu uma característica de internacional. Então nós propusemos o Congresso Internacional de Parapedagogia, para falar dessa ciência, dessa especialização que é a parapedagogia. Então possivelmente daqui para frente vai virar só congresso. Possivelmente. Aquela complementação, Isso. porque foi feita uma experiência inicial e agora vai ser dado sequência. Mas o que é a parapsicologia em si? Parapedagogia. Pedagogia. A parapedagogia. Depois vou entrar nessa parte de parapsicologia, Bom, que também tá certo. tem alguma ligação com o Instituto. Tá certo, aí a gente pode ver isso. outro aspecto. Tá. Agora, o prefixo para, ele significa além de. Então, ele amplia, a ideia de ampliar. E a pedagogia é todo o método que é utilizado para melhorar, para qualificar o estudo, a condição da aprendizagem ou a educação de uma maneira geral. Sim. Então, a parapedagogia é o método educacional que vai além da pedagogia. E esse além é que daí tem uma relação com o que você já puxou um pouco para outra vertente, que nós diríamos aí não é nem a parapsicologia, mas a conscienciologia, que então procura estudar o ser humano de forma integral, além do corpo físico, ou seja, considerando que ele tem um outro corpo, por exemplo, um corpo energético. Ele não vive uma única vida, ele vive mais de uma vida, conhecido mais popularmente como a teoria das reencarnações. Então a gente pensa a pedagogia, ou seja, o ensino, considerando, por exemplo, que a pessoa viveu várias vidas. E que contexto, então, de ensino-aprendizagem seria mais adequado para alguém que viveu várias vidas. Sim. Isso é uma novidade no planeta, né? E nesse contexto tem alguma proposta de mudança do ensino, alguma revolução aí cultural ou talvez no ensino em si mesmo? Qual seria? Eu vejo que sim, Heitor. Acho que a questão mais séria é o fato de que nós trabalhamos com a reeducação. Existe um pesquisador que ele trabalha muito tempo com a questão do ensino, da aprendizagem e principalmente a parte de linguagem. E ele diz o seguinte: ele identificou a partir das suas pesquisas que todas as pessoas trazem algum conhecimento íncito. É uma tendência ou habilidades que ele não sabe explicar de onde essas habilidades vêm, de onde esses conhecimentos vêm. Mas ele chegou à conclusão que sim, eles têm esse conhecimento. O pesquisador, no caso, chama Rubem Alves, é um educador brasileiro. Agora, o que a gente identificou? Nós sabemos de onde vem essa informação. Então, ela vem de vidas anteriores. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, professores de Conscienciologia, você está aqui como entrevistador. Agora, e na vida anterior? Que papel a gente desempenhava? E que tendências positivas, já melhor educadas, ou negativas, aquelas onde a gente precisa melhorar, nós trazemos hoje e precisamos então reeducar. Isso, só por esse aspecto, eu já vejo que é uma grande modificação da característica da educação convencional, que ela entende o ser humano então como desenvolvendo as suas habilidades apenas a partir do momento da concepção, por exemplo, ou seja, de uma vida humana. Sim. E essas vidas anteriores vocês analisam como uma situação dogmática ou vocês buscam uma explicação científica para isso? Mais científica do que nunca, assim. Sempre a gente procura estar investigando
buscando as experiências e assim, a gente trabalha com verdades relativas de ponta, né, que é bem diferente das verdades absolutas. O que é uma verdade absoluta? É aquela que normalmente a pessoa não pensa, ela simplesmente recebe aquela informação e aceita, né, passivamente aquela informação e tem aquilo como uma verdade, um dogma irrefutável, né, acredita naquilo. A proposta da Conscienciologia e da Projeciologia veio ao contrário disso, né? Então, experimente, refute, investigue, vá além, busque ter vivências, experiências e a partir disso ter as verdades relativas de ponta. Relativa de ponta porque é a verdade daquele momento, né? Sim. Então, à medida que as pesquisas avançam, podem ser modificadas ou não, ou elas, né, se manterem ali. Sim. Então, isso que eu acho que é bem interessante e muda completamente, né, Heitor? Assim, é uma revolução, se a gente for pensar, né, dentro desse paradigma. Né? Até o William estava falando dessas questões, a gente vê bem a condição do paradigma, né? É um paradigma diferente. Então, a gente tem um paradigma convencional que olha a educação, que olha a pessoa, o ser humano, assim, com um olhar que é só dessa vida, só esse corpo físico, como você falou, né? Então é uma visão mais, digamos, limitada, né? Então assim, olha-se no nascimento a morte, né? Sim. E ali depois da morte tudo termina. Então se a gente olhar num outro paradigma, que é o paradigma consciencial, então a gente vai ver o quê? Que a gente é muito mais que esse corpo físico, que vai além que a morte na verdade não existe, é só um descarte desse corpo, que a consciência existe. Por isso que o Congresso vem discutir tudo isso, né? A parapedagogia vai englobar uma série de aspectos. Imagina estudar a educação dentro desse paradigma maior, né? Sim. Que engloba isso tudo. Na realidade, o Instituto está quebrando paradigmas, mas assim, vocês possuem um laboratório ou vocês trabalham com acontecimentos paralelos que vocês observam na sociedade? Olha, interessante, porque nós temos um laboratório, sim, até na base desse paradigma conscienciológico, a gente tem uma expressão que é um neologismo, uma palavra nova, chama LabCon. Isso é uma junção de duas palavras, que é laboratório consciencial. Então, cada um de nós, a gente considera como sendo um laboratório. E nós admitimos, uma diferença para a ciência convencional, talvez a maior diferença para a ciência convencional seja essa. Nós admitimos que aquilo que se passa dentro da gente, o que se chama muitas vezes de subjetivo, é tão objetivo quanto aquilo que passa fora de nós. Sim. E merece ser estudado também de forma rigorosa e científica. E pode ser feito, inclusive, pela própria pessoa. Então é assim, eu sou o pesquisador, eu sou a cobaia. Eu sou quem observa e sou quem é observado. Esse laboratório consciencial a gente acha que é insubstituível. Por quê? Nós falamos aqui da questão de várias vidas. Como é então que uma pessoa pode comprovar para ela que essas várias vidas existem? Existe um fenômeno que se chama projeção consciente. É a experiência fora do corpo, a viagem astral, a saída da pessoa para fora do corpo físico. Onde ela sai com um outro corpo, que é o energético, ela tem experiências, ela vivencia situações, ela conhece outras pessoas, ela vê coisas do próprio ambiente onde o corpo físico dela está, retorna para o corpo físico, lembra de tudo isso, pode escrever, anotar, publicar livros, estudar tudo isso. Então, como a pessoa vai comprovar? Ela passa pela experiência, veja só, dentro do laboratório consciencial dela, de que existe algo além do aspecto físico. Sim. Então, além da vida física dela mesma, ela percebe, puxa, meu corpo ficou lá deitado na minha cama, por exemplo, e eu saí de lá com toda a lucidez, juízo crítico, observei as coisas que estão acontecendo fora do meu corpo. Então, tudo indica que se esse corpo morrer, provavelmente eu sobrevivo essa morte biológica, né? Eu consigo sobreviver a isso. Então, existe algo mais. E esse seria o laboratório mais sério. É isso que dá para a pessoa que a gente chama de autocomprovação. Sim. Mas tudo isso não pode ser motivado por uma catarse mental ou por sonhos. O William, você vai responder isso daqui a pouco, que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando os professores William Klein e Lícia Pinheiro. Klein, né? Porque a gente lê Klein, mas normalmente a gente fica na dúvida o que fala,
né? A pronúncia é o Klein mesmo. Isso. Nós estamos falando sobre as pessoas que têm experiências, às vezes, fora do corpo e acontece, talvez, de surgirem dúvidas, porque uma comprovação científica é muito difícil. Pode acontecer alguma situação de sonho ou catarse mental, que nem eu tinha falado. Como que poderia explicar isso? É possível de acontecer, sim. Acho que uma das coisas mais sérias para a pessoa entender e diferenciar a questão do sonho e da projeção é o fato de que existem níveis de lucidez que podem ser alcançados quando você está projetado para fora do corpo físico. Quanto mais baixo o nível de lucidez dessa projeção, mais a tendência de quando você retorna para o corpo seja de você confundir isso com um sonho. Então, se você está projetado com baixo nível de lucidez, como que a pessoa pode comparar isso? Ela pode comparar em algum momento onde ela, por exemplo, acorda, está um pouco sonolenta, né? Então vai tomar o café da manhã, esbarra no marido, no filho, e ainda está se situando naquele ambiente. Muitas vezes a pessoa está projetada com um nível de lucidez próximo a esse aí. A gente poderia dizer assim, algo em torno de 30%, 40% do que seria essa lucidez que nós estamos aqui agora nessa conversa. Então, os eventos que estão acontecendo em torno dela, ela registra de uma forma, às vezes, confusa, ela não consegue estabelecer um raciocínio lógico maior. A partir do momento que ela consegue atingir uma lucidez maior fora do corpo, por exemplo, acima de 50%, acima de 60% da lucidez que nós estamos agora, ela começa a assumir o controle daqueles eventos extrafísicos. E esse eu acho que é o grande tchan no momento da projeção. Porque ela pode decidir o que fazer. Até então ela vai estar vivendo uma situação quase que onírica, fora do corpo. Não é como um sonho que acontece dentro do cérebro físico. Mas fora do corpo ela está passando por períodos de imaginação, ela pode estar pensando que está vendo uma coisa e não está vendo, é praticamente onírico. E a partir do momento que ela começa a controlar, os aspectos oníricos de devaneio, de mistura, de confusão começam a desaparecer. E ela começa a entrar na condição de certeza íntima de que ela está fora do corpo. Por exemplo, como ela pode comprovar isso? A maior parte das projeções das experiências fora do corpo acontece no próprio quarto de dormir. E se a pessoa ganhar lucidez, essa lucidez que eu estou falando, acima da metade, acima dos 50%, ela pode olhar, ver a cama dela, ver o corpo físico dela deitado e refletir sobre essa condição. Poxa, se o meu corpo está ali, está deitado, quem é que está aqui? Mas existe um exercício para que a pessoa possa fazer para melhorar essa condição? Existem várias técnicas, assim, que inclusive em sala de aula a gente faz muito e coloca muito isso para que as pessoas possam vivenciar, né, assim, essas técnicas. Agora, assim, um exemplo básico, vamos dizer assim, do que é a diferença de um sonho e de uma projeção é que no sonho, normalmente ele é permeado de imagens oníricas, é aquela imagem meio movediça, né? Às vezes é uma elaboração mental do próprio dia a dia, né? A pessoa vivenciou alguma coisa, alguma dificuldade, aí ela elabora aquilo. Então é bem claro, assim, é distinto um fenômeno de outro, né? A projeção não. Você tem certeza que está vivenciando aquilo, né? Você é o ator principal daquela cena. As coisas elas mudam de acordo com a vontade, é como se a gente estivesse aqui falando, usando o juízo crítico, a nossa memória, a racionalidade, muda o nível de lucidez aí, enfim, da experiência, mas ela é real, é viva, né? Existem vários relatos das pessoas falando assim, mas é viva, era como se eu estivesse na vida real, mas era, né? Era a projeção. Né? Ulisses, uma pergunta que vai servir para os dois. Vocês já tiveram alguma experiência, algum relato que possa contar aqui para o nosso telespectador? Sim. Algo assim que vale a pena? Eu tive uma bem assim, que eu acho que é interessante e rápida. Numa ocasião eu estava deitada, dormindo, e aí o despertador tocou. E aí você sabe que às vezes a preguiça de acordar de manhã, o despertador tocou e eu tentei desligar o despertador e não consegui. Então, tentava baixar e a mão passava. E aí foi quando eu me dei conta que eu estava, na verdade, não com a minha mão física, né, mas com a para-mão, quer dizer, esse outro veículo, né, de manifestação. E aí, nessa hora, então, foi que eu despertei e tive possibilidade de sair fora do corpo. Então, essa experiência aí, pelo menos. E o professor William, teve alguma? Sim, eu já tive algumas, até já cheguei a publicar uma dessas experiências, que eu acho foi a mais interessante até o momento para mim, que foi assistência na dimensão não física, a gente chama de dimensão extrafísica, às pessoas que haviam morrido naquele evento do tsunami.
Sim, como que foi isso? Então, isso, eu estava na praia, fui passar 10 dias na praia, fui descansar, era final do ano, que foi quando aconteceu lá a questão do tsunami. E eu estava já bem recuperado, bem refazido, né, daquele ano de trabalho, aquela coisa toda. Eu fui deitar e a minha esposa me falou, olha, eu reclamei para ela, poxa, não estou com sono, estou cheio de energia. Ela falou assim para mim, deita aí, se projeta, né, sai do corpo, vai ajudar alguém, vai fazer alguma assistência fora do corpo, que é uma das razões maiores da projeção, a gente acaba vendo que é essa, que é assistência extrafísica. E eu falei, puxa, tá aí, tem lógica. Deitei, me predispus a fazer algum tipo de assistência e eu não sabia do tsunami, eu não estava assistindo televisão, não sabia de nada. Mas o tsunami havia acontecido no dia anterior. Então eu me encontrei lúcido fora do corpo, fazendo exteriorizações de energias para uma série de pessoas. E essas pessoas todas trajavam, a aparência extrafísica delas eram de banhistas, de turistas, de uma série de outras situações. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu estava ali, sabia o meu papel. E foi uma projeção muito longa. Eu faço a hipótese lá pelos fatos todos de que ela tenha iniciado em torno de 00:30 e eu tenha voltado para o corpo lá por 5:30 da manhã. Então é uma projeção muito longa. E assistida, a gente chama, né? Quando você tem o auxílio de alguma outra pessoa para você ficar mais tempo fora do corpo. E lá eu fiz uma série de assistências, esterilizações de energia, passei por uma série de eventos e quando retornei para o corpo, levantei, eu estava com toda a lucidez, eu sabia todo momento que eu estava projetado, sabia tudo o que eu fiz, escrevi tudo isso, publiquei até um artigo com essa projeção consciente e só vinha entender o trabalho depois, durante o dia, quando eu estava na casa da minha irmã, ela estava na praia também, e estava passando na TV, começou a passar as imagens do tsunami, das pessoas sendo resgatadas, tudo aquilo. Quando eu olhei, aconteceu um dos confirmadores, né, da projeção, que é quando você recebe o chamado banho de energia. Você sente uma revitalização energética, arrepia aqui os pelos, sente, é uma característica desse banho de energia. Eu falei, tá aí, era esse pessoal que eu estava assistindo, e aí as coisas se fecharam todas. Mas você chegou a detectar imagens assim, quando você estava nesse estado? Chegou a ver as ondas, o que aconteceu? Eu via as pessoas. Só as Elas pessoas. estavam em outra dimensão, muitas delas desacordadas, muitas não sabiam que haviam morrido. E a base da assistência que acaba sendo feita fora do corpo diz respeito a isso. As pessoas retomarem a lucidez, porque a morte biológica, muitas vezes, pelo impacto do condicionamento mental, faz com que a pessoa ache que ela está dormindo, ou ela fica desacordada, ou ela não entende que está morta e continua, né, fazendo alguma atividade sem entender o que aconteceu. E a base daquela assistência era ajudar essas pessoas a terem lucidez fora do corpo. Você falou que muitas pessoas ficam arrepiadas. Eu também fiquei quando você contou. Esse é um evento forte, ele tem uma energia forte quando a gente comenta, ele tem um aspecto extrafísico muito forte, para mim é mais significativo, né? Sim. Até por isso que eu trouxe. E tem um detalhe, eu gostaria de, até uma curiosidade, se é possível, se já aconteceu também, da pessoa trazer algum objeto de algum outro lugar, se isso pode acontecer. Pode? Pode acontecer. Mas já aconteceu? Existe? Tem vários fenômenos assim, né? Então, tem o próprio fenômeno da telecinesia, que a pessoa ela joga bastante energia, por exemplo, num objeto e ela consegue movimentar. Assim, se você for ver, várias pessoas, pesquisadores, trouxeram muito isso à tona. Agora, o que eu vejo de interessante, assim, que o William falou da projeção, falando do aspecto da assistência, esses fenômenos todos, se a gente for olhar assim, o fenômeno pelo fenômeno, quer dizer, entortar um garfo, colocar, né, mudar o objeto de um lugar, fica o fenômeno pelo fenômeno, né? Sim. O que é importante nisso, que eu vejo assim, a assistência, o aspecto do autoconhecimento, a pessoa tem a possibilidade, na verdade, de olhar para ela numa outra perspectiva, né, mais ampla. Um outro benefício, por exemplo, a perda do medo da morte. Né? Tem muita gente que morre de medo, não entende, não sabe. Na verdade, a gente vai tendo mini mortes, né? Se você for pensar, você está ali sempre saindo do corpo. Desdramatiza essa condição. Então, muitos dos conflitos emocionais, problemas que as pessoas têm aqui, enfim, familiar, com trabalho, com uma série de coisas, eles podem ser entendidos ou minimizados. Se a pessoa ela tem a possibilidade de ter uma experiência dessa, conseguir entender ou sair mesmo do seu mundinho ali, né, dessa dimensão e ver as coisas numa outra perspectiva. Por exemplo, essa experiência aí
do acidente numa outra perspectiva. Então, tudo muda, né? O paradigma dela de vida começa a mudar, começa a olhar as pessoas ao seu redor, o vizinho, o cachorro do vizinho, enfim, né? Tudo de uma maneira diferente, vamos dizer assim, mais ampla. E isso é o que eu vejo assim que é um dos grandes benefícios, né, do fenômeno. Então ele traz esse autoconhecimento, possibilita essa assistência e a perda do medo da morte, enfim. Sim, e parece que melhora até o relacionamento com cada indivíduo na Terra, né? Eu vou pedir mais um tempo, nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando os professores William Klein e Elícia Pinheiro. Nós estávamos falando no último bloco sobre reeducação também. Eu gostaria de insistir sobre essa reeducação, ela não tem alguma ligação com o lado do espiritismo, que a pessoa volta? Existe essa relação? O espiritismo, ele trabalha algumas questões até que também nós trabalhamos dentro da conscienciologia. E tem uma diferença básica que é o contexto. O nosso contexto, ou paradigma, é um paradigma científico e que permite, por exemplo, refutação. Nós estamos até conversando sobre isso antes de entrarmos para a entrevista. Exato. Né? A importância da refutação. Agora, no sentido, o que a reeducação tem a ver com isso? A professora Alícia trouxe aqui a questão da verdade relativa de ponta. Aquela verdade ou aquela informação que a gente constantemente refuta para descobrir se tem alguma coisa a mais que nós ainda não havíamos descoberto sobre aquilo, ou se a gente errou na hora que a gente achou que era assim, mas não é. Então, dentro da conscienciologia e dentro dessa especialidade que é a parapedagogia, que é a especialidade relativa à educação desses estudos, a gente vai justamente procurar atualizar, informar as pessoas para que elas possam fazer a sua reeducação pessoal. Veja a diferença. Sim. Então, ela vai procurar entender uma ideia para aplicar nela mesma e ver o que ela pode fazer com aquilo de melhor para ela mesma e para as outras pessoas. Então, como se encaixa tudo isso? A refutação para a ciência avançar com as verdades relativas de pontas, que informadas pelo professor de conscienciologia, permitem a pessoa rever os seus conceitos, vamos dizer assim, e caminhar para frente. Eu acho que essa é a essência desse processo de reeducação, essa conexão da ciência, da conscienciologia, da projeciologia, de tudo isso com a questão da educação mesmo. E no lado espiritual, a pessoa que vem, talvez pela primeira vez, é perceptível isso? Uma pessoa que está, que a gente fala muito em reeducação, mas a pessoa que começou, veio pela primeira vez na Terra, existe uma possibilidade, existe algum estudo sobre isso? Olha, a pessoa que vem pela primeira vez na Terra, a gente não sabe como é. E não volta mais, talvez. Nós não sabemos, nós não sabemos. Então, veja, nós temos limites e nós não temos nenhum problema em falar dos limites do conhecimento que a gente tem. Então, a gente poderia fazer uma inferência, como é chegar pela primeira vez no planeta Terra, como é a primeira vida de uma pessoa, nós não sabemos exatamente isso. Sim. Não temos essas informações ainda. Agora, uma coisa a gente sabe. Isso a gente pode falar, até pelas experiências fora do corpo e também por um fenômeno chamado retrocognição, que é lembrar de vidas anteriores que nós tivemos. Então, o que nós podemos afirmar? Que existem pessoas aqui que são multimilenares, que vivem no planeta Terra num ciclo de renascimentos, ou seja, ela renasce nessa dimensão física, vive, passa pela morte biológica, passa um período na dimensão extrafísica, renasce novamente e vai nesse ciclo durante milênios. Então, essa é uma das coisas que a gente já percebeu. Inclusive, vários grupos acabam renascendo, um próximo ao outro, às vezes até uma vez é a mãe, outra vez é o pai, é irmão, é marido, é namorado, tal, mas um grupo que fica um pouco próximo num ciclo de renascimento. Sim. Agora, tem um aspecto interessante dentro disso também, que a gente percebe que alguns grupos, algumas consciências, elas vêm, né, não com esse corpo, né, na outra dimensão, vem e analisa como que é o nosso comportamento, o que a gente come, como que é a nossa vida no cotidiano, para aprender mesmo, porque sabe que daqui a pouco vão ressomar, ou seja, vão renascer, vão ganhar um
corpo físico, né, e vir para essa vida aqui, vai ter um pai, uma mãe, uma família, e antes disso já estuda lá a família, Sim. os irmãos, as relações, quais são as nossas dificuldades, as nossas limitações com esse corpo físico, como que é. Tem alguns que vão estudar a projeção, então chega lá, olha, esse pessoal se projeta, como que é quando eu estiver com um corpo físico, como que eu vou conseguir me projetar? Olha lá, a pessoa tem aquela limitação, o que eu posso fazer? E aí começam esses estudos. Então isso a gente consegue perceber bastante também essa interação entre a dimensão, que na verdade uma das bases aí do próprio paradigma consciencial é a multidimensionalidade, né? Ou seja, as diversas dimensões, não só essa dimensão física aqui, né, aos olhos nus, mas como as outras dimensões também que estão inerentes, são conectadas. Professora Alicia, mudando um pouco de assunto, como surgiu e o que é o curso Decisões Críticas? Sim. O Decisões Críticas é um curso assim, que eu já venho pesquisando tem alguns anos, acho que cerca de 7 anos mais ou menos. É um curso que vem trazer assim, o momento da mega decisão das pessoas. Acho que todo mundo deve ter passado por algum momento ou passa por alguns momentos de decisões críticas, né, momentos decisivos na sua vida que tem que tomar um rumo, né, ou é esse, o que eu faço? Então eu procurei estudar esses momentos mesmo, assim, onde você tem que resolver algo e tem que lidar com algumas variáveis, muitas ou poucas, mas o negócio tem que sair. A mega decisão seria como, assim, eu presumo, quando você chega numa encruzilhada e você tem que escolher um caminho? Essa palavra ela é perfeita para isso. Inclusive no próprio curso até eu coloco como encruzilhada mesmo. É um momento da encruzilhada. Então você para e fala, caramba, tem tais e tais caminhos. O que eu faço agora? E esse curso ensina qual é o caminho que a gente tem que tomar? Cada caso é um caso, né? Mas assim, há uma reflexão dentro das minhas próprias experiências, o que a gente pode fazer para estar tomando a melhor decisão, ou que variáveis que a gente pode estar trazendo dentro do contexto de cada um para visualizar melhor, porque claro, você às vezes tem que tomar uma decisão e correr o risco dela. Né? Nem sempre a gente tem todas as variáveis, todo o controle da situação. Então, às vezes a gente dá, como diz, um tiro no escuro, né? E tem que ver ali no que vai dar. Então, exige posicionamento, exige coragem, exige uma série de atributos ou aspectos nossos que a gente tem que desenvolver para estar bem nesses momentos de decisão. Né? Na realidade é um jogo, mas quem erra menos? Aquele que analisa melhor a situação? Sim, melhor do que talvez aquele que haja com mais impulsividade, né? Que seja muito levado pelo aspecto emocional, coração que manda mais. Então a reflexão, a análise, ela diminui e aí talvez a possibilidade de erro, né, ela seja maior. Então são várias situações assim que o curso traz para a gente analisar, né? E já escreveu um livro sobre essa tese? Ainda não. Esse livro é o segundo passo desse curso, sem dúvida. Sim. E o Instituto lhe oferece palestras também? Oferece palestras todos os sábados no nosso centro educacional. Fica na Rua Barbosa, número 820, na Sobreloja. Todos os sábados, a partir das 14h30. E é um curso pago? Não, são palestras gratuitas, aberto ao público, né? E todo sábado tem temas diferentes. Né? Então tem sobre projeção, qualidade de vida, sobre conflitos emocionais e bioenergias, né? Sempre essas relações aí para ampliar a visão das pessoas. Então é bem interessante, fica todo mundo convidado. E o curso também vou aproveitar já, também vai acontecer dia 28 de junho, né, desse mês, também lá no Centro Educacional. O pessoal pode contactar lá, ir lá e pegar as informações. Tem uma palestra gratuita sobre o tema, dia 27 de julho. Sim, e o congresso está iniciando nesta quinta, né, e vai até domingo. Isso, ele inicia agora na quinta-feira, encerra no domingo. Agora, as pessoas que estão nos assistindo, que porventura queiram conhecer, mesmo que o congresso já tenha iniciado, podem ir até, aqui em Foz do Iguaçu, até o Discernimentum, que fica no antigo Cabeça de Boi Campestre. Sim. Então, um pouco mais afastado aqui do centro da cidade. Lá nós temos um auditório, que é o local onde o congresso vai acontecer. Nós vamos ter lá livrarias
uma livraria, né? Então vários livros à disposição, quem quiser comprar livros relacionados à educação vai ter uma boa oportunidade, e também de conhecer as bases da própria educação conscienciológica, da conscienciologia, as instituições hoje que existem em Foz do Iguaçu e trabalham com a conscienciologia, vale a pena conhecer, vale a pena dar uma chegadinha lá. Você tem previsão de quantas pessoas vão participar? Olha, até hoje nós tínhamos algo em torno de 180, 190 inscritos, então a previsão é que passe de 200 pessoas nesse congresso. Sim. E almoço grátis para todo mundo? Essa parte eu não posso garantir. Não, né? Essa parte a gente não pode garantir. Então nós estamos chegando ao final do programa. Vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem, algum aviso? Pode ficar à vontade. Olha, eu acho que vale muito a pena as pessoas que quiserem entrar em contato com o IPC, né, podem acessar a homepage do Instituto, que é o www.iipc.org.br. Podem ter mais informações. Aqueles que porventura não possam conhecer o Instituto em Foz vão poder ver lá os endereços do Instituto em todo o Brasil. E os que estiverem aqui podem ir até a palestra no Centro Educacional, onde a professora Alicia já passou o endereço, na Rua Barbosa, Avenida Rua Barbosa, e conhecer os trabalhos da Conscienciologia. E o telefone? Eu não me lembro de cabeça. Nem eu. Então fica para uma outra ocasião, tá? Tá, joia. Então, obrigado pela entrevista. Tá, ok, tá? eu agradeço. E sucesso lá no empreendimento, no congresso. Tá, joia. Tá? Ok, muito obrigado. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.